A terceira quadratura entre Urano e Vênus acontece no dia 29 de setembro, trazendo ainda mais tensões para os relacionamentos em geral. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais sobre esse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo, facilitando a navegação. Link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp, onde eu posto de segunda a sexta o movimento dos astros. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. E antes da gente entender quais as influências que vão atuar durante essa quadratura, eu vou deixar aqui o vídeo da quadratura anterior para a gente entender um pouco mais desse desenvolvimento, dessa fase de desenvolvimento do ciclo. Lembrando que quando a gente fala de Vênus, a gente está falando das relações em geral, né? De relacionamentos de todos os tipos e não só do tipo amoroso. Parcerias, acordos, finanças, estética, beleza, moda. A Vênus representa um monte de coisas, né? Inclusive cultura, aspectos culturais, né? Diplomacia, estética, harmonia, tudo aquilo que é belo tem ressonância com a Vênus. É também conhecida como a pequena estrela da sorte da astrologia, então ela distribui benesses por onde passa. Já Urano vem com o efeito da rebeldia, da transgressão, da gente romper com aquilo que nos aprisiona. Eu chamo ele de o quebrador de correntes da astrologia, e por onde ele passa, né, os aspectos que faz tende a trazer essa energia da mudança, da disruptura, de levar a gente para outros patamares, só que a gente, na maioria das vezes, acaba resistindo os impulsos de Urano, o que causa um monte de incômodos, né? Então, se a gente tem uma energia que quer que a gente seja livre, mas essa liberdade assusta, o que acontece é que muitas vezes a gente vai se retrair, vai se fechar e usar de toda a nossa força para segurar os impulsos, né? Ou seja, naquilo que a gente poderia ser mais livre, né? Ter maior liberdade, maior capacidade até de se relacionar, por exemplo, porque aqui a gente está falando da Vênus, a gente faz um esforço muito grande para se manter naquilo que é bem conhecido, porque as mudanças assustam. Tudo aquilo que tira a gente da zona de conforto tende a causar um choque inicialmente e a gente não quer por já conhecer muito bem aquela energia. Só que vale a pena lembrar que toda vez que a gente resiste aos impulsos de Urano, essa força toda que é feita acaba trazendo outras consequências. É uma energia, como eu falei, que quer que a gente seja mais livre, não importa como. Tem um radicalismo aí também, e isso pode ser a raiz do incômodo de muita gente. Ah, não, mas é muito aí também, não vamos assim, não é bem assim, não vamos radicalizar demais. Mas a gente, sem querer, se prende àquilo que deveria ser ali algo que poderia levar a gente para um outro nível. Porque a gente tem medo do desconhecido, tem medo de sair da zona de conforto e desbravar novos mundos, né? Até ir além por conta dessa sensação da estranheza. E o campo dos relacionamentos, como a Vênus estava retrógrada em Leão e agora a gente está lidando com Urano retrógrado, ou seja, a gente está revendo toda essa energia que tende a nos aprisionar. E agora, com esse aspecto, né, essa tensão, essa quadratura, que é um incômodo, que é uma força ali para tirar a gente da zona de conforto, porque a gente não consegue ignorar, vem para causar ainda mais. Então, lembrando que foram 3 quadraturas, agora a gente vai ter o desenvolvimento do ciclo até que venha ao auge no dia 21 de dezembro. Então, a gente tem agora, né, tivemos aí as 2 quadraturas anteriores para começar a desenvolver e agora a coisa tende a crescer. Só que tem um detalhe, essa quadratura vai acontecer no dia da lua cheia em Áries. Então traz ainda mais intensidade, né? A energia de Áries, que muitas vezes é para iniciar coisas, mas também é aquela força para a gente lutar por aquilo que a gente precisa. Então a gente precisa zelar pelo campo das relações, porque como eu falei no vídeo da agenda, a gente está vindo de um período em que a Vênus, né? Os temas da Vênus ali foram muito trabalhados. E agora com essa tensão, pode ser, né, que seja ali algo,
cause um atrito que a gente não estava esperando. Pode ter uma imprevisibilidade, que é uma característica desse aspecto com Urano, uma certa estranheza, algo que a gente não sabe dizer, isso desencadeia outras coisas. Fora que, além da lua cheia, né, acontecendo no mesmo dia, a gente tem outros aspectos que vocês vão ver na mandala que vão influenciar essa tensão nas relações. Então, com a lua cheia, a gente precisa considerar o que vem à tona, né? O que está sendo iluminado e, principalmente, escolher as nossas batalhas. Porque se vai acontecer em Áries e tem toda uma intensidade, a lua cheia sempre é intensa, se tem essa intensidade, a gente precisa ter um zelo maior para não ser levado a tomar atitudes precipitadas, a radicalizar no sentido de também não quero mais, vou romper. A ruptura pode acontecer de forma inesperada e essa intensidade da lua pode acabar adicionando lenha na fogueira. Então é importante a gente ter uma atenção muito especial às relações durante essa semana. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais precisam ser considerados durante essa quadratura. Então essa é a mandala do momento em que Urano e Vênus formam a terceira e última quadratura crescente, né, marcando ali o desenvolvimento do ciclo, acontecendo no dia 29 de setembro, às 14h52 do horário de Brasília, mapa traçado mais uma vez aqui para contagem. A Vênus a 22 graus de Leão e Urano a 22 graus de Touro retrógrado, né? É importante a gente lembrar dessa informação, porque eles estão formando a quadratura exata, enquanto Urano agora está retrógrado. A segunda foi com a Vênus retrógrada, ou seja, os temas da Vênus estavam em revisão, e agora é a vez dos temas de Urano, né? Principalmente essa questão que Urano tenta pegar muito da libertação, da gente ser mais livre e os impulsos, a imprevisibilidade, né? Principalmente como a gente lida com isso. Urano é uma oitava acima de Mercúrio, então a gente poderia acessar outros níveis, outros tipos de informação que estão além daquilo que a gente está acostumado a lidar, só que para isso é necessário entender, né, essa imprevisibilidade, essa tensão para a ruptura, esse impulso que ele traz para quebrar as correntes, para romper com os limites. Então essa tensão nos temas da Vênus agora é para impulsionar isso, né, para desenvolver o ciclo. O auge vem no dia 21 de dezembro, então a gente tem até lá para continuar trabalhando dentro daquilo que já foi plantado. Aí é interessante falar, porque aqui a gente trabalha com vários ciclos dentro do Astrolibertação, mas nem todo mundo vai conseguir, né? Ninguém, na verdade, vai conseguir acompanhar todos. O ideal é que a gente pense assim, qual desses aqui eu me encaixo, ou qual desses eu estou precisando de uma atenção especial, para que aí sim eu consiga lidar melhor, né, com cada um dos ciclos e aproveitar as oportunidades. Falo isso porque já teve gente perguntando se dá para fazer tudo ao mesmo tempo e não dá, né, porque a gente tem aí uma vida muito corrida, então são muitas informações, mas o papel aqui, né, do canal é mostrar esses ciclos e tentar apontar ali como que a gente pode aproveitar cada um deles. Atenção, então, agora a gente precisa ter um certo zelo, porque os temas da Vênus, né, principalmente os relacionamentos em geral, foram muito mexidos enquanto ela esteve retrógrada. Na quadratura anterior, ficou evidente aquilo que aprisionava dentro dos temas da Vênus. E agora pode ser que, se a gente não trabalhou, se a gente não cuidou ali do relacionamento, da parceria, da finança, etc., pode ser que desencadeie potenciais de conflitos que vão resultar mais tarde numa ruptura, num término, né, no fim ali. A força é muito grande, principalmente onde a gente sentir que está aprisionado. Essa é a grande questão. Aonde nós estamos aprisionados, né? Aonde nós sentimos que há uma prisão, nesse lugar pode atuar a energia de Urano para romper. É uma tensão, é uma quadratura, como vocês estão vendo aqui. Então, dificilmente a gente consegue fazer isso de maneira tranquila, né? É um incômodo, a gente vai precisar
tomar uma atitude, sair da zona de conforto e fazer alguma coisa assim. E além dessa tensão entre Urano e Vênus, a gente vê que a Vênus e Marte estão num sextil quase exato, né? 1 grau de distância. E isso vai trazer também uma impulsividade, uma força para ação. Por mais que o Marte esteja passando ali em Libra, e às vezes precisa ter uma dificuldade maior para direcionar a ação, né? Porque às vezes fica muito disperso no signo de Ar, é o que acontece com ele. Aqui ele tá, como a gente chama no astrologuês, de exilado, né? Porque ele não está no signo que é o seu domicílio, ele está no oposto, que é Libra, como eu falei no vídeo do ingresso de Marte em Libra. Então a gente precisa ter uma dificuldade maior aí para considerar as nossas necessidades, e esse impulso para ação muitas vezes vai vir justamente do outro, né? Da parceria, do relacionamento. Então a gente está falando dos temas da Vênus, a Vênus que está em Leão, e a gente está falando agora que há uma energia forte, uma impulsividade, uma força que pode levar a gente a agir a partir do outro, que é onde o Marte está passando, nos temas da Vênus. E isso tudo com a energia de ruptura, de mudança, de quebrar corrente, de radicalismo do Urano. Então é uma tensão muito forte nesse período aí, por isso que eu estou falando desde o vídeo da agenda que a gente precisa zelar muito pelos relacionamentos em geral essa semana. Cuidar mesmo de todos os campos, principalmente aqueles que a gente já detectou que há uma fragilidade. E num grau menor, a gente vê também que a Vênus está aqui formando um outro sextil com o nó do sul e um trígono com o nó do norte. Aqui vai ser importante porque tem Urano, tem Marte e agora tem os nodos. Então o que precisa ser considerado, né? Como um trígono aqui, aliás, como um sextil aqui, a energia negativa que está entrando pode tocar nos temas da Vênus, então isso precisa ser limpado de alguma forma. É uma energia forte com o nó do sul por onde entra, mas para sair é um trígono, é uma energia fluente e requer que a gente se esforce. Ou seja, tudo que a gente viu sobre os relacionamentos, sobre os temas da Vênus, a gente precisa se esforçar, se dedicar ao máximo aí para garantir que haja uma limpeza, para que essas energias negativas não causem ainda mais potencial de conflito nesse momento, que a energia vai começar a crescer. Começar não, né? Vai continuar crescendo, vai subindo ali, vai enchendo, né? Como se fosse uma sincronicidade com a própria Lua, então é como se fosse enchendo, até que chegou o auge, o momento da colheita, os resultados vêm e a gente precisa colher os frutos, né? Ou correr atrás daquilo que ainda não foi feito. Então é muito importante nesse período aí a impulsividade para agir dentro dos relacionamentos, dentro dos temas da Vênus, pode ser um potencial de conflito por conta dessa ruptura, dessa imprevisibilidade. Aí um ponto importante em relação a rupturas de Urano é que às vezes a gente nem se dá conta de que aconteceu. É algo que estava de uma determinada forma e de repente vira do avesso e a gente nem entende por quê. Isso representa uma ruptura. Como o Urano é muito acelerado, né? Acontece de uma maneira tão rápida que a gente não se dá nem conta do que se passou. Por isso que é importante manter os radares funcionando a 1000% aí nos temas da Vênus durante esse período todo. E não é só nessa semana, não é só na sexta-feira que vai acontecer o aspecto, mas de agora em diante até o auge, pelo menos. Porque depois vem a quadratura para finalizar e pode ser que já comece ali a trabalhar os resultados de uma outra forma. Mas por enquanto a gente precisa dessa atenção especial, principalmente onde a gente já viu que está fragilizado. Aí o ascendente cai a 24 graus de Aquário. Aquário que é regido por Urano. E Aquário que traz todo o potencial de excentricidade, de intelectualidade, de racionalidade, da gente olhar para o coletivo. O Aquário é muito voltado para o coletivo, como todo signo de ar, mas ainda mais no caso do Aquário. Lida com grandes grupos, com grandes empreendimentos, com grandes visões, mas a gente precisa incorporar tudo isso, potencial de inovação, de excentricidade,
de fazer diferente, de beneficiar os grupos do qual a gente faz parte com essas energias. Ou seja, dentro do relacionamento, a gente vai precisar também incorporar um pouco isso, incorporar essa necessidade de olhar, né, o coletivo, olhar o outro ali, ou os outros, né, dependendo da necessidade de cada um, e principalmente zelar pelos radicalismos, que Aquário ele é meio radical, ele tende aos extremos, principalmente quando ele enfia algo na cabeça ali dos seus ideais. E eu não estou falando do signo pessoal, estou falando do que o signo representa. Então, se tiver um ideal ali de relação e a relação não corresponde a esse ideal, aí esbarra ali no Urano, que bate lá no Marte, envolve os nodos e aí a bomba está armada. Então, é muito importante considerar também esse potencial que o ascendente está trazendo. A gente precisa incorporar isso, a gente precisa trabalhar positivamente. E não há uma outra forma que não beneficiando o grupo, o relacionamento, os temas ali que a gente faz parte. E lembrar mais uma vez que o signo de Aquário é aquele que está na transição de eras, né? Que a gente está ali fazendo essa transição. Então, Urano, Aquário, nesse período vai ser muito importante. Me parece que, olhando bem assim para essa mandala, o principal alvo aqui vão ser esses relacionamentos mais fechados, mais, digamos, tradicionais, em que se configura uma espécie de prisão. Então, cabe ali a gente ver cada um, né? Cada um sabe de si, cada situação, mas principalmente porque a gente está envolvendo com energias que tendem ao progresso. A gente não está envolvendo com energias que tendem a conservar nessa quadratura. Então, é importante pensar nisso também. E lá no meio do céu, a 24 graus, a bússola, o destino, está o signo de Escorpião. Potencial de transformação, potencial de surgir das cinzas, ressurgir das cinzas, de cura, da gente transformar as crises em algo positivo, e também de viver tudo isso de uma maneira intensa, elétrica, muito forte o emocional, né? Quando cai em Escorpião aqui, isso tudo vai ser esperado da gente na carreira, vida pública e profissão. Ou seja, dentro dos relacionamentos, o que está sendo esperado é que a gente tenha todo esse potencial aqui de Escorpião, da gente passar por situações que são quase que destruidoras e ressurgir lá na frente. De pegar algo que, né, às vezes estava precisando ali de uma energia nova, de pegar esse algo e transformar isso. Pode ser até para finanças, porque aqui a gente fala de finanças porque a Vênus está envolvida. Mas aí precisa de toda essa intensidade, essa eletricidade que o meio do céu em Escorpião mostra pra gente. E é tudo isso que eu vejo nessa mandala, né? Vamos aproveitar todos os potenciais e ter os radares a 1000% ligados, vou repetir mais uma vez, e zelar pelos campos da Vênus pelos próximos meses aí. Bom, então além da própria lua cheia, a gente vê que tem um aspecto, né, de 1 grau ali com o Marte, um sexto de Vênus e Marte. Então trazendo o quê? Além da imprevisibilidade, a impulsividade, aquela força para ação, mesmo de um Marte passando em Libra, né, que às vezes tem uma dificuldade, e isso também traz algo, né, algo ali que precisa ser considerado, como eu falei na mandala, porque o Marte está passando no signo que a Vênus rege. Então há essa troca. Só que a gente precisa ter uma atenção especial, porque essa energia, essa tensão que está desenvolvendo, e o auge vem só lá no dia 21 de dezembro, como eu já disse, pode resultar nas rupturas, no rompimento ali das relações. Mas por que isso acontece, né? Porque a maioria das relações que a gente tem são relações de posse, que a gente se sente dono ou sente que pertence a alguém. Então, essas relações que geralmente estão mais nesse sentido da posse, de achar que eu pertenço a ela me pertence, ele me pertence, esse tipo de relação sofre muito com esse aspecto de Urano. Tornou claro durante a revisão da Vênus, né, dos temas ali da Vênus, o que estava acontecendo, qual era o ponto que cada um estava na relação.
e agora a força vem para que haja uma ruptura, né? Para que se desenvolva. Pode ser que nessa quadratura comece ali uma situação que leve ao término, que leve ao rompimento lá no dia 21 de dezembro. Mas é preciso entender que se a relação ela acontece no sentido de que é meu, é minha, né? Coloco essa força da posse, do contrato social e não da interconexão, da relação que a gente pode ser mutuamente benéfica, de favorecimento, de ajudar mutuamente, de compartilhar a jornada, essas relações são afetadas por essa quadratura e posteriormente, quando vier o auge, pode acontecer de se romper. Então é por isso que a gente precisa zelar muito, dar muita atenção, principalmente entender que às vezes essa necessidade de libertação não necessariamente quer dizer romper com tudo, mas que a gente precisa romper com esse sentimento de posse. Talvez que a gente possa construir algo mais livre. Eu acho que é isso que Urano tenta passar. Não sei se você vai lembrar, mas eu já falei também que a Vênus, ela é filha de Urano. Ela tem esse potencial de buscar a liberdade nas relações. E isso pode ser o desenvolvimento positivo. Agora, para isso a gente precisa compreender e enxergar na própria realidade, porque o Urano está em Touro, então a gente não pode ignorar aonde a gente está, né? Enxergar onde a gente está de fato. Pode ser que a gente consiga construir algo que dê um resultado positivo quando chegar o momento da colheita, que se desenvolva um relacionamento em que, por mais que comece com essa sensação de aprisionamento, a coisa vai evoluindo de tal forma que a gente consegue superar isso e desenvolver algo legal. E também se perguntar, né, por que as relações elas transitam muito por essa questão da posse. O que a gente tanto pensa que é dono da outra pessoa? Porque a gente assina contratos, porque a gente faz acordos, e tudo isso precisa ser questionado. E vamos lembrar que o Urano retrógrado favorece a gente buscar outras formas para a gente se sentir livre, para a gente romper com essas prisões que são socialmente impostas e a gente nem se dá conta do porquê que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. Mas vale a pena questionar e tentar entender. E eu estou falando aqui principalmente do sentimento de posse, né? De achar que ninguém pertence a ninguém, né? Cada um pertence a si mesmo. E a gente vai ali fazendo uma espécie de troca entre os universos que cada um de nós somos. E vale ainda lembrar que com o impulso de Marte, essa energia pode ficar muito forte e a tendência de criar um conflito, de criar uma situação que acabe ali terminando num rompimento, né? Na ruptura que não pode ser conciliada de volta. Além disso, tem também um trígono ali com os nodos, então vale a gente considerar a energia negativa que está entrando no campo dos temas da Vênus, o que precisa ser eliminado, né, limpado, purgado para que algo novo saia do outro lado mais leve. Então, na verdade, a gente tem a oportunidade de, com toda essa tensão, trabalhar as relações, terminar, né, colhendo ali coisas positivas que levem, que termine com o sentimento de uma relação mais livre, mais equitária e com mais leveza, agindo da forma que for necessário. Mas é preciso lembrar que o Marte em Libra está olhando muito para o outro. O Sol está em Libra, então os nossos olhares estão voltados para o outro. E o risco da gente continuar nas prisões, né, silenciar as nossas necessidades é muito grande durante essa tensão entre Urano e Vênus, a última, para desenvolver o restante do ciclo. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Para quem quiser saber mais dos potenciais, de como tá a Vênus do seu mapa natal, né, o que isso pode dizer sobre os seus relacionamentos, tem um link para me chamar no WhatsApp e marcar sua consulta e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.